Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Eu sou a Rita Contarelli, gestora aqui da TV Caras e apresentadora do programa, e hoje eu fiz uma entrevista muito legal com o Dr. Daniel Machado sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês têm muito interesse, que é harmonização facial. Querem saber mais? Então continuem aqui ligados, que depois da vinheta eu volto com muito mais. Primeiro, doutor, quero muito te agradecer por você ter vindo aqui hoje, por esse papo que eu particularmente tenho muito interesse e que eu sei que o nosso público de casa também vai ter. Eu que agradeço o convite, obrigado Rita, para mim é um prazer estar aqui e poder conversar com você e com todo mundo que está assistindo. Tô bem animada. Então, o nosso tema de hoje é harmonização facial, que hoje em dia a gente vê muitas pessoas procurando por isso, a gente vê muitos famosos fazendo e a gente sempre vê aquele antes e depois. E mesmo sendo super procurado, acho que a maioria das pessoas ainda tem muita dúvida, né? Então, Sim. Pra gente começar, eu queria mesmo ir do básico, do que é a harmonização facial, como que ela funciona? Hoje a procura pelos tratamentos estéticos não invasivos, né, aumentou no mundo inteiro. As empresas que fabricam esses produtos não estão dando conta da demanda. Caramba. Então tem momentos que faltam produtos, né, para poder atender todas as pessoas que querem fazer esses tratamentos. Existem vários tratamentos que são possíveis de fazer em harmonização. O mais conhecido é a aplicação de toxina botulínica, que a gente aplica nos músculos e esses músculos vão ficar com uma função diminuída por um tempo. Então a ruga, que é formada pela contração muscular repetida, ela vai ficando mais fininha, mais suave, muitas vezes ela desaparece. Esse foi, acho que, o tratamento que começou a explodir a harmonização globalmente falando. Também tem os preenchedores faciais, que são um gel à base de ácido hialurônico, que você pode aumentar a bochecha, aumentar lábio, desenhar o rosto dos pacientes. Ultimamente vem entrando os bioestimuladores de colágeno, que são produtos injetáveis que vão ficar no seu organismo por 1 ou 2 anos, fazendo o seu próprio organismo produzir mais colágeno. Caramba. É super legal. Muito. E as tecnologias, né? Os fios faciais, os aparelhos, ultrassom microfocado, lasers, são os tratamentos que estão sendo mais utilizados hoje em dia na harmonização. E aí a gente escuta muito falar de botox e tudo mais. Se a pessoa faz botox, já entra como harmonização facial? Eu acho que o botox é uma das marcas de toxina botulínica. Existem várias marcas. A mais conhecida e a primeira é o botox. O botox eu acho que é a porta de entrada para os pacientes na harmonização, né? Eles começam fazendo botox, toxina botulínica, e depois vão se conhecendo mais, vão querendo saber mais tratamentos possíveis. A maioria dos pacientes começam pela toxina botulínica. E sim, se você fez botox uma vez, você já fez a harmonização facial. Caramba, que a gente tem muito aquela ideia de que a harmonização facial vai ser uma mudança muito drástica, né? Mas nem sempre. Pode ser, a pessoa pode procurar por outros procedimentos que não sejam um preenchimento, por exemplo. Isso vai muito do profissional e também do paciente. Então, tem paciente que ele me pede tratamentos exagerados e vai de mim aceitar ou não. Eu tenho o meu limite. Eu não gosto muito de tratamentos exagerados. Eu prefiro uma harmonização mais natural. Realçar a beleza que a própria pessoa já tem. Não gosto de mudar muito a pessoa do que ela é hoje. Tem algum espaço de tempo que... Uma diferença, assim, por exemplo, fiz um preenchimento na boca, agora eu espero tanto tempo para poder mexer em outro lugar, ou não? Não. O que a gente fala para o paciente fazer é esperar pelo menos 15 dias, porque esse intervalo, o edema causado pelo tratamento anterior já diminuiu, então eu consigo ter uma avaliação real de como poder fazer tratamentos adicionais. A toxina botulínica, por exemplo, a gente fala para o paciente esperar pelo menos 6 meses, porque se ele faz com um intervalo pequeno, pode ser que o organismo dele já acostume com essa toxina e não dure mais tanto tempo. Agora, os preenchedores vai o limite do profissional, né? Falar chega, se o paciente quiser muito, mas você pode fazer a cada 15 dias, sem problema. Nossa, é bem curtinho, né, o tempo, assim. Sim, então... um intervalo curto, que aí o edema já saiu, o inchaço já saiu, a gente consegue avaliar direitinho. E você comentou em relação à toxina botulínica de não demorar uns 6 meses para fazer, para o organismo não se acostumar.
Quanto tempo normalmente dura esses procedimentos no organismo? Você até comentou que um deles dura em torno de 1 ano, 2 anos. Como que funciona? Toxina botulínica, se você abrir a caixinha do Botox e olhar a bula, está escrito 90 dias. Então, em média, 90 dias de paralisação ou diminuição da força muscular. Então, o músculo está contraindo, tem a linha, formou a ruga. Aí você para esse músculo de contrair por 90 dias. A linha suaviza. Só que depois o músculo vai voltar a funcionar de novo. Sim. E a linha vai voltar a aparecer de novo. Então, o tratamento com a toxina botulínica, o relaxamento muscular, dura em torno de 90 dias. Mas o efeito estético dessa linha que sumiu ou diminuiu, dura em torno de 6 meses. Então, são 3 meses com o músculo relaxado. Aí ele volta a funcionar depois de 3 meses, mas a linha fica por mais 3 mais ou menos. Legal. Os preenchedores não. Preenchedor, aí tem preenchedor que dura 1 ano, tem preenchedor que dura 18 meses. E tem metabolismo de pacientes que enxugam ácido hialurônico em 6 meses. Caramba, era até isso que eu queria perguntar. Se tinha alguns organismos que recebiam a substância diferente. Nossa, o preenchedor é muito visível. Tem paciente que demora 3 anos para ele repetir um preenchimento. E tem paciente que de 6 em 6 meses ele está lá repetindo porque o corpo dele tem uma dinâmica de absorver o preenchimento muito mais rápido. E tem algum exame, alguma coisa que possa ser feita antes para saber como que vai ser ou não? Não, uma caixinha de surpresa mesmo? É uma caixinha de surpresa. Caramba. Então, quando o meu paciente vem a primeira vez, eu explico tudo isso para ele e falo assim, quando você quiser repetir, a gente vai saber a sua janela. Pode ser com 6 meses ou pode ser com 3 anos. E aí a gente já sabe que no seu corpo dura essa média. Legal. A gente vai conhecendo, não tem como saber antes. Não, e é muito legal você falar isso para o público saber também que não é, por exemplo, o profissional que talvez tenha feito errado, sabe? Porque eu acho que, óbvio que pode acontecer, mas às vezes a pessoa fala, nossa, meu amigo durou 3 anos, por que o meu foi em 6 meses? Não, então eu vou explicar um negócio para quem está assistindo a gente. O preenchedor ele não é absorvido mais rápido ou mais lentamente se o profissional usar uma técnica errada, vamos falar assim. O corpo do paciente que vai decidir quanto tempo que vai ficar lá. Pessoas que têm muitas alergias, elas podem fazer esses procedimentos? Normalmente sim, a gente pode até fazer uma medicação prévia em pacientes que são super alérgicos. Então existem os anti-inflamatórios, os antihistamínicos, né, os antialérgicos. A gente pode medicar o paciente antes, mas por via de regra é difícil você ter alergia com produtos de harmonização, é raro. Existem casos descritos na literatura, mas não é comum. Entendi. Porque eu sempre que eu pesquiso sobre isso, eu vejo muita gente sempre repetindo essa dúvida. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, é verdade, né? Quando a paciente fala para mim que é alérgica a tudo, eu falo assim, não tem problema, vamos fazer o tratamento, mas eu vou te dar 2 comprimidos antes. Um de antialérgico e um de corticoide, que é um anti-inflamatório. Aí eu já previno que ela tenha alguma reação. Tem alguma indicação ou alguma contraindicação, algum problema de saúde que você fale assim, não, é histórico familiar, não pode fazer por algum motivo? O que eu falo para todos os meus alunos e para os profissionais que estão em início da formação nessa carreira, eu falo para eles que toda vez que o seu paciente apresentar alguma coisa que não é comum, tenho dúvida, sempre pedir autorização do médico que acompanha esse paciente. Entendi. Porque mesmo se a gente sabe que ele pode fazer, se acontece alguma coisa, a gente está respaldado. Então, eu sempre falo isso. Existem algumas doenças autoimunes dermatológicas, que são contraindicações, mas algumas síndromes que muita gente me pergunta se pode ou não pode, eu sempre prefiro que o médico que acompanha, ele autorize para a gente poder ficar bem tranquilo. Com certeza, até porque se ele já faz um acompanhamento, já conhece todo o histórico do paciente, né? Completamente diferente. Isso. E eu abri uma caixinha de perguntas e eu vi muita gente perguntando também sobre a duração dos procedimentos. Se é muito invasivo, por exemplo, um preenchimento. Se é realmente uma cirurgia, precisa de anestesia só local ou a pessoa está dormindo. Como que funciona essa parte? Os procedimentos de harmonização não invasivos, que eles não são cirúrgicos, eles são procedimentos muito tranquilos, não precisa ser em hospital, faz no consultório mesmo. E muitos pacientes, eles não gostam de anestesia. Então, é possível fazer sem anestesia. Caramba. Tem outros pacientes que falam assim, Daniel, se você não me anestesiar, eu não vou nem sentar aí. Eu falo, tudo bem, aí vamos te anestesiar. Então, eu deixo o paciente decidir se ele quer anestesia ou não. Se ele falar para mim, não sei, aí eu falo, você quer tentar sem anestesia? Se estiver ruim, você me avisa e a gente para de dar anestesia. Porque é possível fazer 100% anestesiado. E eu me sinto até mais confortável de anestesiar. Mas aí eu deixo para o paciente decidir. E aí não uma anestesia local só? Local. Pode... Local. Tá.
Se ele quiser fazer uma sedação, o que é muito difícil, não precisa, mas se ele quiser, eu também ofereço essa opção de ficar lá dormindo, mas não precisa ser anestesia geral. Entendi. Anestesia geral tá fora de questão. Até porque já ia precisar de uma internação, é muito mais Sim. complexo, né? Muito mais. Mas até a sedação dá pra ir. Eu separei também aqui alguns procedimentos que, abrindo caixinha de perguntas, a galera perguntou bastante. E aí eu queria entender um pouquinho como funciona cada um deles, tudo bem? Tudo bem. Primeiro deles, fios de sustentação. Os fios. A gente tem alguns produtos que são utilizados para fazer o fio. Então tem fio de polidioxanona, que é o fio de PDO, que é o mais usado. Tem fio de PLLA, que é o ácido polialilático, ele dura um pouquinho mais. E tem fios que não absorvem, são fios que ficam para sempre no rosto do paciente. Produtos que eu não gosto de usar, porque o rosto do meu paciente hoje está de um jeito, daqui a 5 anos vai estar de outro jeito, e de repente aquele tratamento que eu fiz não está mais legal. Então eu prefiro usar produtos que são absorvíveis. O fio ele pode ser um fio liso, igual um fio de cabelo, que você coloca várias no rosto para ele estimular colágeno. Ele vai ficar um canudinho de colágeno em volta de cada fio. E ele pode ter também algumas farpas, que a gente chama de espícula ou farpados, que eles têm garrinhas. Então você coloca o fio aqui e você puxa ele, e aí o tecido de baixo vem junto. Entendi. Então você pode fazer pequenos liftings faciais, não cirúrgicos, com esses fios, que com o tempo eles vão sendo absorvidos, fica lá o colágeno numa média de 2 anos, e depois você pode repetir esse tratamento quantas vezes você quiser. Não aparenta que tá com nada, fica Nos só... primeiros dias, se você quiser um resultado mais expressivo, a gente tem que puxar um pouco mais, tracionar um pouco mais os fios. Então, nos primeiros dias fica um pouco mais puxadinho, uma semana, talvez 10 dias. Aí depois já começa a ficar super natural e aí o paciente já fica feliz. Ai, que legal. E esse, então, você comentou, por exemplo, que dá preferência ao que o corpo mesmo absorve. Sim. E aí tem o que o corpo não absorve, que você até falou da mudança do organismo, do rosto mesmo, as pessoas envelhecem, tá tudo bem. E também se você tem alguma complicação com um fio que é absorvível, apliquei no lugar errado, meu paciente não gostou, é possível de você reverter. Legal. Agora, se é um fio definitivo, não tem como. Era até isso que eu queria saber. Não tem como tirar, por exemplo, ou dá? Se fazer um for o fio definitivo, ele é muito mais difícil de ser removido. Se for o que absorve, ele é muito mais fácil. Caramba, Então a gente sempre dá preferência para o que absorve. Eu dou, com certeza. Preenchimento de sucos e olheiras profundas. Boa. O ácido hialurônico, quando as empresas fabricam ácido hialurônico injetável, ele pode ser um gel com a partícula bem pequenininha, que ele só vai puxar água e vai hidratar. Chama os skin boosters. Depois eles podem aumentar o tamanho dessa partícula e deixar um processo de união de partículas mais firme, que é o processo de reticulação. Então, quanto maior o tamanho da partícula e mais crosslink, mais agente reticulador unindo, mais poder de projeção esse gel vai ter e mais duração. Então, se eu tenho um suco profundo, olheira muito profunda, eu já tenho que usar um gel mais denso para ele projetar o tecido e suavizar o suco, a goteira lacrimal. E esse seria um procedimento meio parecido com, por exemplo, os outros preenchimentos? Ou não? Sim. A gente tem os produtos chamados volumizadores, que são os géis bem firmes, que eles vão imitar osso. Então a gente coloca em queixo, no ângulo de mandíbula, aqui na massa do rosto. A gente usa esses volumizadores para dar mais projeção. Na região de olho e sulco nasolabial, se eu coloco um produto muito duro, primeiro que dificulta a drenagem dessa região, pode formar bolsa. E eu posso travar o sorriso do meu paciente de um gel tão firme. Caramba. Então, nessa região, tem que ser um gel que tenha uma consistência média, que não seja tão duro igual os que a gente quer que imite osso. E eu já ouvi muito, você falou, por exemplo, dessa área aqui, que a gente chama de bigode chinês, bigode chinês. Eu já ouvi muita gente falando que não tem o que fazer, que não pode aplicar nada, que aí é uma região que eu já ouvi até pessoas falando que teria que puxar aqui para mudar aqui. Como que funciona essa questão do bigode chinês? O sulco nasolabial, essa dobra que tem aqui, normalmente ela se forma... A gente tem travesseirinhos de gordura embaixo do nosso rosto que sustentam o rosto. São umas almofadinhas. Conforme o tempo vai passando, elas vão diminuindo de tamanho e vão caindo. Então, essa dobra normalmente acontece pela falta de sustentação dessa região. Que aí dobra aqui. Então, se é muito profundo e eu coloco muito preenchedor aqui, fica com o rosto mais redondinho, não fica bonito. Então, é melhor eu tracionar aqui. Eu posso até fazer manobra de tração na hora de
injetar o meu ácido hialurônico, já vai suavizar aqui para eu colocar pouco produto aqui. Aqui é uma região de colocar pouco produto. Entendi. Então tem que estruturar aqui antes. Então é verdade, a gente mexe em tudo aqui para poder só mudar uma coisa aqui. Às vezes a gente mexe aqui e o problema daqui já sumiu, aí não precisa nem preencher aqui. Que legal. Como é bom a pessoa que conhece, né? Porque às vezes a gente pesquisa muito e é totalmente diferente do que é a realidade, né? Tem paciente que fala, eu quero colocar 5 seringas de cada lado, dinheiro não é problema, fica à vontade. Eu falo, não, mas aí é um erro. Você vai ficar travado o sorriso, não vai conseguir falar direito, vai ficar com o rosto arredondado. E aí também o resultado ela não vai gostar quando vê. Vai gostar. Então que legal. A gente tem que trabalhar em outras áreas. Outra coisa que muitas pessoas perguntaram foi sobre microagulhamento. Microagulhamento. Antigamente usava uns rolinhos com várias agulhas. Existem ainda esses rolinhos, mas hoje em dia todo mundo usa uma caneta eletrônica que você põe um cartucho de microagulhas na ponta e ela fica fazendo o vai e vem dessas agulhinhas. Você regula a profundidade que você quer que essas agulhas penetrem. Tem gente que faz o microagulhamento seco, só com agulhinha, vai passando a canetinha sem passar nenhum produto. Mas o mais interessante é que como você está fazendo vários furos na pele, além de estimular o colágeno, óbvio, você pode pingar ativos para esses ativos penetrar no furinho. Legal. Então a gente fala que é o microagulhamento com o skin booster. Então você pode pingar vitamina C, peptídeo botulínico, mescla para flacidez, enfim, para manchas, e fazer um microagulhamento para esses ativos penetrarem pelos furinhos que as agulhas fazem. Legal. E dói muito o microagulhamento? Vai depender da profundidade que você regular a sua agulha. Então, se tem paciente que quer um resultado mais expressivo, a agulha tem que penetrar um pouco mais. Entendi. E aí, talvez você tenha que dar anestesia no seu paciente. E tem outros que falam assim, não, eu quero fazer, mas eu não quero tomar anestesia e não quero que me incomode. Então, você começa com 0,25, bem pouquinho de profundidade, depois vai para meio, se ele falar tá tudo bem, você pode ir para 1, senão você vai para no limiar dele. Entendi. E aí, também é por região, por exemplo, você fala, não gosto de tal região, gostaria de mudar tal parte, e aí faz o microagulhamento ou normalmente ele é feito no rosto inteiro? O microagulhamento normalmente é feito no rosto todo. Entendi. E a maioria dos pacientes também gostam de fazer o pescoço junto. Aí faz rosto e pescoço. E pode ser feito em outra parte, por exemplo, no colo? Pode ser feito no colo, nas mãos. Que legal. A minha especialidade é daqui até aqui, mas microagulhamento pode fazer onde você quiser. Que legal. Super legal. Outra coisa também, acho que esse foi o campeão, assim, é o peeling. O peeling. Depende da profundidade do peeling. Então tem os peelings que são superficiais, que vai descamar a pele bem pouquinho e parece que você tomou sol e descascou a pele, sabe quando você toma muito sol? E tem os peelings médios e os profundos, que aí a gente já tem que ter uma experiência muito maior, escolher o fototipo do paciente, a cor da pele dele certinho, para a gente não ter problemas com peelings que são mais agressivos. Quem tem rosácea, alguma coisa assim, isso também muda todo o procedimento? Muda todo o procedimento. Entendi. Melasma, rosácea, a gente tem que entender que esses pacientes são diferentes dos outros pacientes, então eles têm que ter um tratamento especial. Então cada caso é um caso mesmo, analisado, tem que ser estudado, que legal. Isso é importante. E você até comentou agora, né, que sua especialidade é pescoço e rosto. E o que você mais encontra assim no consultório pessoal indo procurar? Desses procedimentos, tem algum que de longe está... Teve uma fase da harmonização, eu já faço há 16 anos, mas teve uma fase que alguns pacientes gostavam de tratamentos um pouco mais agressivos. E aí eu tinha muito que ficar falando, não faz isso, porque vai ficar muito diferente, tinha que segurar o meu paciente. Hoje em dia, a procura já é mais por uma harmonização mais natural. Então, graças a Deus, o que eu sempre tentei ensinar para meus alunos e falar para meus pacientes, que menos é mais, isso hoje em dia é assim. Então, os tratamentos mais procurados hoje em dia são os tratamentos para prevenir a velocidade do envelhecimento, não é para mudar tanto. Então, os bioestimuladores de colágeno, ultrassom microfocado, esses tratamentos são o chefe de linha. E a toxina botulínica, os pequenos preenchimentos, esses também nunca vão parar de ser realizados. Sim, com certeza. E a partir de quanto tempo a pessoa, de que idade, né, a pessoa pode fazer, por exemplo, esse para prevenção? O bioestimulador de colágeno injetável e o ultrassom microfocado, a partir de 25 anos de idade, a gente começa a ter uma diminuição da produção do nosso colágeno.
Então eu brinco com meus pacientes que eu falo que depois de 25 anos de idade, ladeira abaixo. Que tristeza, não pode ficar né? bravo comigo, eu tenho mais de 25. Então, a gente já começa a fazer aplicações de bioestimulador de colágeno a partir dos 25 anos de idade, anual, e depois a gente vai avaliar se precisa fazer mais aplicações no mesmo ano. Se um paciente começa a fazer com 25 anos de idade, pode ser que ele fique a vida inteira só fazendo uma aplicação por ano. Caramba, e não que precise legal. fazer mais do que uma. Tem pacientes que têm que fazer 4, 5 por ano, mas não preveniram Não lá se atrás. cuidaram. Isso que é muito legal, né? Que hoje a gente tem muita consciência de que é importante a gente se cuidar cada vez mais e o quanto antes. Sim, E eu acho faz que total diferença. envelhecer é uma coisa sensacional. Todo mundo vai envelhecer e é bonito, saudável, ótimo. Só que você pode diminuir a velocidade desse envelhecimento. Então você não precisa chegar lá na frente e ficar com um rosto muito envelhecido. Você pode chegar lá na frente e ter dado uma seguradinha nesse processo. Sim, com certeza. Até que se quiser fazer outros procedimentos lá na frente, pode fazer tranquilo, Pode mas também. você tem a consciência limpa de que você já se cuidou bastante também, né? Sim, Isso e é legal. hoje você vê os pacientes que eles não têm muito assimetria, que não têm nenhum desejo de fazer mudanças no rosto, eles vão direto para o bioestimulador de colágeno e para o ultrassom Que microfocado. legal. E até falando sobre ultrassom microfocado, hoje eu vejo muitas pessoas procurando e falando sobre isso. Você pode explicar um pouquinho melhor para o público o que é esse procedimento? O ultrassom microfocado ele tem várias ponteiras. Cada ponteira que você ajusta lá no seu equipamento, ele tem uma profundidade. Então, a ponteira ela vai fazer uma linha de vários pontos de coagulação. Vai queimar um pouquinho lá dentro. E aí você vai escolhendo a profundidade. Você começa com uma profundidade mais profunda e vai subindo. E esses pequenos tiros de coagulação que vão ter lá dentro vai gerar um processo de reparação tecidual. Então, todo o tecido que foi machucado, ele vai tentar se reparar e nesse processo forma colágeno, faz reposicionamento, tira gordura. É super legal. Nossa, muito. A tecnologia está vindo com tudo. Hein? E aí o macrofocado já é outra coisa. Aí ele é para fazer corporal. Ah, entendi. O macrofocado é corporal, que aí você pode também trabalhar gordura e flacidez. E o microfocado é para fazer pro facial. rosto. Legal. E eu sei que cada procedimento vai ser diferente um do outro. Tem a questão da anestesia também, que eu acho que vai diferenciar muito. Sim. Mas em relação a pessoa voltar à vida normal, no mesmo dia ela já pode voltar a trabalhar, alguma coisa assim? Ou... Se a gente estiver falando de ultrassom, se a gente estiver falando de bioestimulador de colágeno, dos preenchedores, a gente pede para ficar 12 horas sem fazer exercício físico, sem passar maquiagem, a não ser que seja uma maquiagem nova. Se estiver contaminada já não dá, porque a gente vai ficar com furinhos no rosto, né? Então, para eles fecharem e evitar contaminação. Se a gente estiver falando de fios faciais de tração, quando a gente puxa o tecido, dá nó, aí eu peço para o meu paciente ficar pelo menos uma semana sem fazer nenhum tipo de exercício para ele não estragar o tratamento que ele acabou de realizar. Mas normalmente o downtime é muito rápido, no dia seguinte os pacientes já estão livres. Que legal. Isso é muito legal, porque as pessoas às vezes pensam que, sei lá, vai precisar tirar férias para fazer algum procedimento. E nem todos são tão invasivos assim. Né? Nem todos. Os mais que precisam de um pós mais chatinho são os fios de tração. Legal. Nariz também fica dolorido uma semaninha. E época do ano? O inverno mesmo é a melhor época do ano ou tudo bem fazendo verão? Tudo bem fazendo verão. Agora tem que ter o cuidado que caso você tenha algum hematoma, uma pequena equimose, algum roxinho no rosto, você não pode tomar sol, tem que usar bastante protetor solar para evitar que manche. Né? Então, muita gente prefere fazer os tratamentos no inverno, mas se a pessoa tiver consciência de, caso fique algum roxinho, ela não se expor à luz, ao sol e usar o protetor, aí é qualquer época do ano. E aí, só pra gente fechar mesmo, eu queria saber faixa de preço. Não precisa ser exatamente a faixa de preço, mas entender qual desses procedimentos é o mais caro, qual é mais acessível. O preço no Brasil, nesse país, ele vai variar demais pela cidade que você está, pelo bairro que você está. Com certeza. Varia muito, varia muito. O ultrassom microfocado é um tratamento um pouco mais caro para você realizar. Os preenchimentos, dependendo da quantidade de seringas que você vai usar, quantas áreas do rosto que você vai fazer, também pode ser um tratamento um pouquinho mais, com custo um pouco mais elevado. E os fios também. Os fios, dependendo da quantidade de fios,
E aí o paciente tem que investir um pouquinho mais. Uhum. Mas como você falou, também não é um procedimento que você vai ficar fazendo o tempo inteiro, então... O que eu gosto de fazer com meus pacientes é um planejamento para eles realizarem o tratamento que está incomodando eles. Depois que acabou, a gente fica fazendo manutenção de 3 em 3 meses. Legal. Então, por exemplo, se meu paciente colocou 6 seringas de ácido hialurônico no rosto dele, depois de 3 meses ele volta, pode ser que não tenha que fazer nada. Depois de 3 meses ele volta de novo, já passou 6 meses da toxina botulínica. Então ele vai lá e faz a toxina. Depois de 3 meses, pode ser que o preenchimento que a gente fez já começou a enxugar um pouquinho. Então você pega uma seringa só e coloca um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho. Uma seringa você espalha no rosto todo. Então não precisa mais ficar fazendo tratamentos grandes. Sim. Então depois que você fez o tratamento inicial, nas manutenções você vai fazer só poucos tratamentos. Esse é o... E fica natural, não fica muito agressivo para o seu paciente, ele consegue pagar sem ter dificuldade. Eu acho que a manutenção é o segredo do sucesso. Com certeza, fazer o acompanhamento mesmo, porque se a pessoa for a cada 2 anos, ela vai ter muita coisa para fazer. Exatamente, gasta mais, fica mais dias para recuperar, fica mais tempo esquisito, até... Então é melhor fazer sempre pequenos tratamentos e toda hora. Sim, legal, muito legal mesmo. Doutor, quero te agradecer de novo, porque eu consegui desmistificar várias coisas que eu vi na internet, várias questões que eu mesma já tinha escutado e tenho certeza que para o nosso público também foi muito legal. Obrigada. Legal, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas continuem nos acompanhando e até a próxima.